no livro de Naum, livro do profeta Naum. Naum, capítulo 2. Glória a Jesus. Naum está antes de Abacuque, irmãos. Antes de Sofonias. Depois de Miqueias. Não sei se eu ajudei. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Naum 2. Alguns irmãos ainda folheando, eu vou aguardar. É necessário que você abra essa palavra, porque é uma palavra profética. Amém? Naum capítulo 2, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque ou um açude de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai. Clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saquear a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo de provimento. Abastância há no seu gênero de móveis apetecíveis. Vazia e esgotada, devastada ficará, e derrete-se o coração, e treme-se os joelhos, e todos os lombos à dor, e o rosto de todos eles empalidecerão. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim, e o Espírito fala a sua vida. Preste atenção naquilo que vai ser ministrado nesta manhã. Quero que você preste muita atenção. Primeiro, a Bíblia não é um livro que você lê com o seu intelecto. Sim, pode ser lido. A Bíblia não é um livro apenas que você lê com o seu intelecto. É necessário que você leia com o seu espírito. Porque a Bíblia não é um livro normal, ele é um livro espiritual. E como um livro espiritual, quando você lê apenas com o seu intelecto, com a sua sabedoria humana, você comete alguns erros de interpretação e não consegue ter a firmeza que Deus tem para te dar para ela. Então, nessa manhã, eu queria que você prestasse atenção, eu olhasse para esse livro que está na sua mão, não como um livro, apenas como tem na sua prateleira, mas isso é um livro espiritual que pode mudar a sua vida. Amém, irmãos? Quando você lê o livro, principalmente o livro do profeta Naum, ele é como os dos profetas menores. Às vezes você tem uma certa dificuldade para compreender o que está escrito. Primeiro que ele não tem nenhuma origem. Ele simplesmente diz que ele é de uma região e pronto, acabou. Não fala do pai, não fala quem era. Uns dizem que ele era do norte do Iraque atualmente, mas na verdade é onde Jesus nasceu, que chama Cafarnaum, onde Jesus morava, né? Melhor dizendo, onde Jesus morava em Cafarnaum. A tradução para Cafarnaum significa aldeia de Naum. Então, alguns dizem que Naum veio dessa aldeia de Cafarnaum. Mas eu não vim aqui falar do profeta. Eu vim falar do que está relatado nessa palavra. Eu vim falar da cidade de Nínive. Nínive é a grande capital da Síria. Tinha no seu auge o seu rei e general chamado Senaqueribe. Senaqueribe ganhou muitas lutas. Aliás, deixa eu contar um pouco mais dessa cidade. Ela tem uma origem em um lugar na Macedônia, justamente quando também saiu uma outra grande cidade, a Babilônia. Quem fundou Nínive, quem fundou a Babilônia foi o mesmo fundador. O nome dele, Nimrod, neto de Noé, a qual desobedeceu a ordem de Deus em Gênesis 11. Por quê? Deus disse: eu quero que você cresça, se multiplique e se espalhe pela terra. A ordem de Deus era essa.
Mas no capítulo 11 de Gênesis, o homem muda a postura de servo. Você sabe que o livro de Gênesis é considerado o livro da criação. Então, até o capítulo 10, você vê a mão de Deus fazendo, Deus mostrando, Deus conduzindo, Deus manifestando sua graça e poder. Mas no capítulo 11 começa com a outra direção. O homem querendo tomar as rédeas, dizendo: eu não preciso de Deus. Vamos ficar aqui, vamos construir uma torre, a ponto que ela chega e afronte os céus. O que nós aprendemos com isso? Desde Gênesis 11, começa aquela vontade do homem querer conquistar o espiritual sendo carnal. Ele quer que o céu se enquadre à sua vontade, mesmo ele sendo um mundano. E aí vem Deus e desfaz toda aquela situação, coloca uma confusão na boca das pessoas, e eles denominam aquela torre como Babel. A palavra Babel significa confundir. Então, dessa origem, nasceu Nínive e nasceu Babilônia. Na verdade, irmãos, a cidade de Nínive e a cidade da Babilônia, eles não são cidades localizadas lá no Oriente Médio, não. Na verdade, são ideias, são pensamentos, são atitudes humanas, são algo espiritual que envolve o coração dos homens até hoje. Você conhece a cidade de Nínive principalmente pela história do profeta Jonas, que Deus levanta um homem de Deus e diz para ele: vai até a cidade de Nínive. Mas ele não, ele desobedece, tomado pelo esse mesmo espírito dessa cidade, do seu criador, Nimrod. Ele desobedece a Deus. E o que ele faz? Ele desce para Tarsis, desce para o porto do navio, desce para o navio, desce para o fundo do navio, desce para a boca, para o ventre de um peixe, desce para o fundo do mar, e só lá no fundo do mar, nas profundezas, é que ele reconhece Deus. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus nessa manhã. E eu espero que você não precisa descer tantas vezes para reconhecer aquilo que Deus quer na sua vida. Porque se você não tomar essa palavra, Deus te fará descer, até que o seu orgulho quebre, mas prevaleça o chamado do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Mas quando você toma essa palavra, você vê que ele foi a Nínive. E por que Jonas não queria pregar para Nínive? Porque primeiro que ele conhecia o Deus que ele servia. Sabia que Deus é compassivo, bondoso e misericordioso. A palavra misericórdia vem de uma origem de você entregar a uma pessoa aquilo que ele não merece. Misericórdia é uma pessoa ser tirada de uma sentença. Nínive estava sentenciada a morrer. E o profeta Jonas estava desesperadamente para ver o peso da mão de Deus contra a vida dos ninivitas. Porque eles eram maldosos, arrogantes, prepotentes, jactanciosos. Eles faziam do poder que eles tinham, a corrupção e a luxúria que eles tinham naquela cidade, ele fazia nas suas conquistas algo terrível. Ele pegava o povo que era conquistado, levava para uma outra terra, e aqueles que davam muito trabalho para eles, ele simplesmente arrancava o couro do ser humano ainda vivo e deixava ele secar ao sol. Então, Jonas viu muito disso em parentes, em amigos. Ele viu os assírios arrancarem o couro dos seus irmãos, de crianças. E tudo que ele queria era vingança de Deus. Agora aprende uma coisa, meu irmão, você que é cristão. Romanos capítulo 12 diz que a Deus pertence a vingança e Ele retribuirá. Agora entenda uma coisa, se você pega o contexto, a partir do verso 9 até o verso 21, Deus não está falando de ódio, Deus está falando de amor. A vingança de Deus para o mundo é trazer o amor. A vingança de Deus para o mundo é trazer paz a esse mundo cheio de conflitos. A vingança de Deus para as pessoas é trazer aquilo que eles não merecem. Deus vem com o seu perdão.
Se você pega Romanos 12, a partir do verso 9, se você pega o contexto, muitas pessoas falam, quando lê lá para o verso 20, vai falar assim, não, mas a Deus pertence à vingança, Deus vai me vingar daquele rapaz que me fez mal, Deus vai me vingar daquelas pessoas que me apunhalaram pelas costas, Deus vai me vingar. Não, irmãos, a vingança de Deus é perdoar, a vingança de Deus é trazer a misericórdia. E aí, quando Jonas, conhecedor de Deus, ele sabia que Deus iria perdoar. E o que ele faz? Foge. Porque ele sabia que, não, Deus não vai me usar para isso. E por que ele não quis ser usado? Porque ele também conhecia o seu potencial. Você sabe quem você é? Você tem noção de quem você é? Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Muitas vezes nós não conhecemos a nós mesmos. Sabe quando é que você vai se descobrir? Quando você estiver passando por um grande problema. Quando você passar por uma grande luta. O seu homem interior, o espiritual de Deus dentro de você sai e domina a sua carnalidade. E aí você se descobre quem você realmente é. Deus conhece o seu potencial. Deus conhecia o potencial de Jonas. Deus sabia. E pior, Jonas também sabia. Jonas falou assim, não, eu não vou. Porque se eu for, as pessoas vão me ouvir. Porque Jonas tinha crédito. Jonas tinha testemunho. Ele era conhecido como profeta de Deus. Os ninivitas sabiam que lá no povo de Israel havia homens separados por Deus. E hoje não é diferente. O mundo conhece que dentro da igreja de Cristo há sim gente que não presta, há sim gente que dá trabalho, há sim todas as situações, mas existe homens e mulheres de Deus. Se você deixar Deus te usar, Ele muda, Ele transforma. Por isso que Ele diz em Mateus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. E você sabe que o sal da terra, o sal em qualquer casa, pode ir na casa dos portugueses, dos africanos, dos brasileiros, em qualquer casa você vai, o sal é sal em qualquer situação, ele é branco. E ele salga a carne, você nunca vai ver a carne, você nunca vai ver o sal pegando o gosto da carne, você vai ver a carne pegando o gosto do sal, não o sal pegando o gosto da carne. A função é essa. A igreja tem que trazer luz para o mundo, não o mundo trazer luz para dentro da igreja. A igreja tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. A igreja tem que trazer paz para o mundo, não o mundo trazer paz para a igreja. Porque quem anda no mundo, anda na carne, anda nas coisas do mundo, anda com os pensamentos adormecidos das coisas espirituais e jamais poderão discernir as coisas de Deus. Mas se você está aqui, você está despertado pelo Espírito. E se você não está despertado, eu estou profetizando na sua vida, Efésios capítulo 5, que diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Nessa manhã eu quero que você se desperte do seu sono da indolência e fala, não, eu tenho um chamado. Eu vim para a igreja, Deus me colocou no seio da tua igreja para ser peça útil. Deus não me colocou para eu ser um vaso apenas de decoração, onde as pessoas vão admirar e bater palma. Não, Deus me colocou para ser peça útil. Aleluia! Louvado é seu nome, Jesus. Quando Jonas foi descobrir isso, ele foi só descobrir dentro do ventre do peixe, nas mais profundas profundezas do mar. E aí ele descobre uma coisa terrível. Você pode correr para onde você quiser. Você pode querer fazer tudo o que você quiser. Mas se Deus está te chamando, meu irmão, você vai apanhar. Ele vai te quebrar.
Ele vai jogar, mas a vontade dele prevalece. Ele prevalece porque ele não é menino, ele não é homem, ele é Deus. E quando ele determina algo, irmãos, os céus, o cosmos, as estrelas, os anjos, os arcanjos, os demônios, as hostes espirituais, os humanos, os próprios mares, a terra e as montanhas se dobram frente à tua palavra. E aí você conhece a história, Jonas foi lá, a tônica não é falar de Jonas, eu só estou dando uma introdução, em que ele fala e prega com a Nínive, e uma das discussões que ele tem com Deus, por que Deus perdoou, por que Deus teve misericórdia? Aí tem a história lá da plantinha, você conhece bem, não é nada disso. O interessante é que Nínive ficou 150 anos em paz com Deus. Passam-se 150 anos. E essa cidade volta a pecar. Voltou a fazer as mesmas atrocidades. Voltou e se esqueceu da misericórdia de Deus. O interessante, irmãos, é que Senaqueribe, na época de Jonas, ele foi até a Babilônia e destroçou a Babilônia. Porque é assim, gente mundana é assim, não tem paz nem com eles mesmos. Gente que anda sem o Espírito de Deus é assim, irmãos. Ele não tem paz em lugar nenhum. Ele é uma pessoa perturbada. Por isso que Hebreus capítulo 2 diz, olha, ninguém te prive da graça de Deus, que tirando a graça de você, você fique com o Espírito, com uma raiz de amargura no seu coração, e aí você se perturba, e o que acontece? Você acaba perturbando a outros. Aí, quem não tem a graça de Deus é uma pessoa perturbada. É uma pessoa problemática. Sendo assim, ela vai arrumar conflitos com todo mundo. Você já ficou perto de pessoas assim? Você tenta acalmar ela, não tem jeito. Ela é uma tempestade dentro dela. Ela fica se tocando com todo mundo. E aonde ela chega tem problema. Porque ela não tem a graça que acalma o coração. Mas Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz, olha, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo tem, mas a minha paz. Você terá paz no meio da guerra, você terá paz no meio dos conflitos, você terá paz no meio das perseguições, você terá paz no meio das lutas, você terá a minha paz. Aleluia! A paz que só Ele pode dar. Qual é a paz que você tem? Tem gente que vem falar, pastor, eu vou ter paz quando tiver dinheiro. Eu terei paz quando os meus filhos estiverem em casa. Eu só terei paz quando eu passar na faculdade. Eu só terei paz quando minha conta bancária estiver cheia. Eu estiver lá em Porto de Galinhas tomando água de coco e comendo uma deliciosa acarajé. Eu vou ter paz. Essa é a paz do mundo, meu irmão. A paz de Jesus é paz no meio da guerra. É o mundo todo em conflito e seu coração sente paz. É por isso que o salmista diz no Salmo 4, verso 1, o Senhor me deu paz em meio à guerra, me deu paz, me deu largueza em meio aos meus conflitos. Está todo mundo se matando, ele está em paz. E se você tiver paz essa manhã, você recebe até a palavra de ontem. Vá-te em paz. A primeira coisa, antes de Deus dar um milagre na vida de uma pessoa, primeiro Ele acalma com oração. Antes de Deus acalmar qualquer tempestade fora do seu barco, primeiro Ele acalma a tempestade dentro do teu coração. Então, se você está cheio de conflitos nessa manhã, recebe a paz, recebe a paz, recebe a paz, recebe a paz do Senhor, recebe a paz que só o Senhor pode dar. Irmão, aleluia! E diz que Senaqueribe foi até a Babilônia e destruiu ela. Ele destruiu tanto que mandou inundar, jogar todos os seus alicerces no rio Eufrates. E diz que as enchentes inundou, ficou um grande lago. Senaqueribe se gabou. Ele disse, eu os destruí. Eu os destruí com grande destruição. Fui pior do que as enchentes. Até seus alicerces foram arrancados de seus deuses, a parte de seus deuses, seus príncipes. Jamais se lembre, na memória de ninguém se lembre daquela cidade. Passa 150 anos. Levanta um jovem.
Agora você vai entender por que levantou um jovem. Porque Deus usa o mundo para defender sua própria casa. Quando a Síria voltou a atormentar o povo de Deus, Deus levantou um jovem lá na Babilônia e ele edificou uma cidade. E aí ele construiu um exército. Ele foi e se levantou, e se você conhece a história de Nínive, o cerco de Nínive, essas coisas, você vai entender que ele veio lá do norte. Qual é o nome dele? Nabucodonosor. E destruiu com Nínive. Mas antes dessa destruição, o profeta está profetizando, e é onde eu vou entrar aqui, é onde passa de uma pregação para uma palavra profética para a sua vida. Nínive, ou a Babilônia, ou qualquer sistema assim, mostra o sistema do mundo contra a igreja. Os pensamentos mundanos, as vidas mundanas, as coisas que as pessoas colocam dentro do seu coração e querem influenciar a igreja. Nínive, ela toma uma roupagem como um inferno. Ela toma uma roupagem como o próprio diabo, iludindo, confundindo, porque a origem dessas duas cidades é confusão. Repara que nunca teve tanta confusão na igreja de Cristo como nesses últimos dias. E quando eu falo últimos dias é porque está chegando a volta do nosso Senhor. Você tem que entender isso. É o mesmo espírito que tenta iludir, confundir, fazer o povo ficar sempre confuso. Afinal, Deus está aqui ou Deus está ali? Eu não sei se Deus está lá e nem sei se Ele está aqui também. Então as pessoas ficam confusas. Esse é o espírito que reinava tanto na Babilônia como também em Nínive. E aí você vai para Apocalipse, no capítulo 18, e você vê a profecia que tem lá dizendo, caiu. A grande Babilônia caiu. Porque quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, cai o sistema da Babilônia da minha mente, do meu coração, esse sistema que te domina, que te faz você querer apenas buscar as coisas materiais, que te faz você querer desejar apenas o que é para si, centralizando apenas as coisas para o seu umbigo. Aí vem Deus e fala, não filho, você precisa entender uma coisa, primeiro o meu reino, primeiro é meu reino, primeiro é o meu reino, o meu espírito na sua vida. Quando você tiver o meu reino, eu te acrescento as coisas. Aleluia! E ele fala, por isso que ele diz, caiu. Eu tenho convicção, irmãos, que caiu isso na sua vida. Não, o inimigo não tem que colocar sistemas na sua mente querendo te conduzir, te manipular, te seduzir, não, você está livre, você está livre, você está livre, você está livre. Só os livres podem glorificar. Só os livres podem dar glória a Deus. Só os livres podem invocar o nome de Jesus. Só os livres podem dizer, eu sou livre. Eu sou livre para não pecar contra o meu Deus. Eu sou livre para andar todos os dias na sua presença. Eu sou livre para dizer ao pecado, não, você não me seduz mais, porque no meu coração eu tenho o Espírito de Deus. Agora preste atenção. E o que Deus está dando? Porque profeticamente no texto que nós lemos de Nínive 2, verso 8, de Naum 2, verso 8, ele diz, Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, rachado. Preste atenção, ele está pregando contra os inimigos espirituais. Pode ter aparência, pode tentar reter, pode dizer que é forte, mas é um tanque rachado. Não, você não está entendendo, irmãos, que eu deixo de falar na carne e que você entenda no seu espírito.
Eu não quero pregar para os seus ouvidos, eu quero pregar para o teu espírito. Eu quero que você entenda uma coisa, ele está dizendo que aqueles que no espírito lutam contra a sua vida, é como um tanque rachado. Eles fizeram uma barreira tentando parar as águas, para que as águas não passam. Eles fizeram um tanque, mas ele é um tanque rachado. E as águas já vão saindo. Não, olhe para esse texto. E Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Eu já trabalhei eu já fui na roça, já tive que fazer cisterna. Eu sei muito bem o que é um tanque. Você monta ela, você tem que fazer uma argamassa, você tem que colocar bem para a água não sair. Você tem que trabalhar. O diabo faz assim comigo e com você. Diz Jesus que é aquele que crê nele, como diz as Escrituras, não como eu penso, não como eu acho, não como eu imagino, é como diz as Escrituras, do seu interior. Do seu, flui, um rio de água viva. Preste atenção. Agora você entende que dentro de você tem um rio que deveria jorrar. Mas o que vem? Vem o Espírito e tenta colocar um tanque, impedindo para que esse rio flua, impedindo para que o seu coração não entenda, não compreenda, não chegue até o seu entendimento espiritual à palavra. Querendo ou não, ele te aprisiona. Nínive, nesse contexto, ele está dizendo isso: olha, a minha igreja são as águas que Nínive tenta reter, as minhas águas do Espírito, mas não tem problema, elas estão fugindo, elas estão rachando. Sabe o que? Eu tenho convicção, irmãos, tão certo como Jesus Cristo irá voltar, eu creio que essa geração será transformada, porque as águas que tentam lá trazer um avivamento estão sendo barradas, mas nessa manhã, principalmente dentro do meu coração e dentro do teu coração, eles estão fugindo e querendo. Oh, aleluia! Elas fogem agora. A linguagem que eu uso agora é espiritual. Crente que anda na carne não pode compreender as coisas do Espírito, mas aqueles que estão no Espírito discernirão todas as coisas. Entenda a palavra. Quando eles colocaram aquela barreira, eles tentaram tirar, mas eles são apenas um tanque que não podem parar as águas de Deus. Não podem parar as águas de Deus. Ezequiel capítulo 40 começa uma história. Deus pega um profeta e leva ele em visão a um lugar e começa a falar assim: olha, vamos falar do templo. Como? Vamos falar do templo. Pega aí uma cana de medir, começa a medir, e diz que ele entra, e ele vê um anjo medindo, mede janela, mede porta, mede largura, mede profundidade, mede comprimento, começa a fazer uma arquitetura, e ele começa a delatar coisas assim, bem ali certinhas, como Deus é. Detalhista, a janela terá tantos, as portas serão tantos, e você vai lendo desde Ezequiel 40, 41, 42, ele vai falando a restauração do templo e as águas, a restauração do templo e o sacerdote, a reparação do templo e as pessoas. Ele começa a divisão dos termos, ele começa a falar. Em Ezequiel 47, diz que as águas, quando o templo estava pronto, diz que as águas do Espírito entraram pelas portas e foi enchendo toda a casa. Talvez Ezequiel não estava compreendendo aquela grande visão que ele estava falando. Talvez ele não estava compreendendo. Mas nessa manhã você tem a compreensão do Espírito, porque 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz que eu e você somos o templo de Deus.
Quando Jesus estava entrando lá no templo de Deus, Mateus capítulo 21, verso 12, ele vai dizer, olha, e entrando Jesus no templo de Deus, viu, o que ele viu? Uma bagunça, ele viu cambistas, ele viu mesas, ele viu vendilhões de templo, ele pega um chicote e começa a quebrar tudo, ele diz, olha, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado ela em covis de ladrões e saqueadores. E logo depois que ele fez tudo isso, começou a entrar os coxos e os mancos, eles foram todos curados. Agora presta atenção, quando Jesus chega na minha vida, ele encontra a mesma bagunça do templo de Deus. Porque você é o templo de Deus. O que ele faz? Se você tem cambistas dentro do teu coração, se é você que determina como a palavra tem que ser, como deve pregar e como não deve pregar, se é você que deve falar como dá oferta, como não dá oferta, se você começa a denominar coisa, está errado, porque é você que está dando câmbio, e o câmbio quem dá é aquele que pagou com alto preço. Então ele, se tem tudo isso, ele tem que tirar. E por que as pombas estão presas dentro de gaiolas? Simboliza a ação do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Tem gente que é assim, irmãos. Olha, deixa o Espírito preso, deixa o Espírito quietinho, não fala não, não profetiza não, porque aqui quem manda é a gente, quem organiza é a gente, quem faz é a gente. Mas quando Jesus chega, ele libera o Espírito, ele toma conta da situação, ele tira todas as coisas, ele diz, quem manda na minha casa sou eu estou pregando para a casa de Deus, eu estou pregando para a casa espiritual de Deus. Quando Jesus entra na sua vida, ele diz, você terá funções. Qual é a função? A minha casa primeiro ouvirá a palavra, porque está escrito, ele diz, está escrito. Primeiro, a igreja, a casa de Deus ama a palavra. Segundo, pratica a oração. Praticando a oração, você expulsa os ladrões de dentro do teu coração, que roubam tua fé, rouba tua esperança, rouba tua identidade, rouba tua crença, rouba tudo. Mas quando Jesus chega, ele põe tudo para fora, e aí os milagres voltam a acontecer na sua vida. Nínive é apenas um tanque que está rachado nessa manhã, e eu tenho certeza que ela vai romper, vai romper, vai romper nessa igreja, vai romper no seu ideal, vai romper na tua casa. Você começará a beber das águas puras do Espírito, você ficará cheio do Espírito, você ficará cheia da presença de Deus. Aleluia. Nínive é apenas um tanque rachado. Eu estou pregando para os principados e as potestades. Eu estou pregando para eles, e a minha voz e a sua voz é conhecida. Enquanto você brada aqui, Deus abala lá. Portugal, Lisboa precisam de pessoas que proclamam isso. Eu estou pregando para os principados e as potestades. Pode quebrar, pode tirar, porque as águas do Espírito vão romper esse tanque. Aleluia, Emachi. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos creem que você é essas águas que rompem? Se você crê nisso, comece a glorificar a Deus e clame a Deus, Senhor, faça assim na minha vida, rompa com esse tanque. Não, Satanás não vai mais colocar barreiras na minha vida espiritual, coisa nenhuma. Provérbios 2 é uma verdade, o conhecimento é fácil, e a sabedoria desce à minha alma e ao meu coração. Nada pode impedir a Deus agir na minha vida. Aleluia, aleluia. Nínive é um tanque rachado. Você não tem que olhar para o mundo espiritual dizendo, você não pode mais me deter, porque o meu Senhor disse, se eu creio, se no meu coração tiver uma crença inabalável, dentro de mim começa a fluir. Fluir. O que significa isso? Significa que o seu crescimento é gradativo. E a vereda do justo, Provérbios 4:18, é como a luz da auréola. Ela vai brilhando.
brilhando, 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 e o mundo espiritual começa a ficar ofuscado. As trevas não podem suportar onde tem luz, as trevas não podem suportar onde tem luz. E se tem uma oração que eu faço todos os dias, assim: Senhor, traga sempre a luz sobre as minhas trevas, para que quando o diabo olhar, ele só vê brilhar a tua luz, a tua luz, a tua luz, porque quem está na luz e anda na luz tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora você precisa crer. Desde a semana passada que nós estávamos numa reunião de oração, irmãos, eu tive uma visão de Deus. A igreja, irmãos, às vezes nós não entendemos os processos, porque às vezes nos cultos nós estamos numa atmosfera espiritual, e logo depois que nós damos o término da reunião, não do culto, porque o culto continua para sempre, nós somos tempo, mas quando damos o termo da reunião, parece que os irmãos descem do mundo espiritual e começam a andar no mundo material, no físico. E aí se esquecem que abalaram, que mexeram, que cutucaram a onça com vara curta, como diz na minha terra. Só que quando está aqui, não consegue. Aí vem um irmãozinho, ou vem qualquer pessoa e começa a perseguir, e a gente fica com raiva da pessoa, e xinga e briga, mas não sabe que atrás dele tem algo, tem um mundo espiritual. Eu não quero que você saia dessa reunião e se esqueça de quem você realmente é. Porque você acha realmente que as coisas que acontecem na sua vida é por acaso? Irmãos, assim, você não quer acreditar, problema teu, mas eu estou convicto de uma coisa: existe um mundo acima desse. Existe uma realidade totalmente diferente dessa que nós estamos vivendo agora. Uma coisa é o que os seus olhos estão vendo, outra coisa é o que o teu espírito está vendo. Existe uma realidade diferente. E quando você desce dessa realidade, porque primeiro você é um espírito, você tem que entender isso. Você é um espírito. Você não pode achar que você é apenas uma carne. Você não é a carne. A sua carne é apenas o habitar do teu espírito. Você não é essa carne. Você é um espírito que habita dentro de um corpo. E por você habitar dentro de um corpo, você tem que entender que ele é apenas a sua habitação, mas o teu espírito não. E quando você se une com o Espírito de Deus, seus olhos se abrem, seus ouvidos espirituais ficam muito mais aguçados. Você começa a olhar do lado e você fala assim: não, isso é de Deus, isso não é de Deus. Desce sobre você os dons espirituais, principalmente de discernimento, porque você começa a descobrir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que Deus está fazendo e o que Deus não está fazendo. Aí o que acontece, irmãos? Se nós estamos profetizando que Deus está rompendo as águas, você tem que crer e tomar posse e vivê-las. Se alguma coisa contrária acontecer daquilo que você está dizendo amém, ou dando glória a Deus, ou concordando, tudo que você estiver concordando aqui, se alguma coisa acontecer contrária, você tem que repreender, porque vale o que você está crendo. Que você crê. Aleluia. Quando na quarta-feira nós estávamos numa reunião de oração, Deus me deu uma visão. Eu só estou pregando esse texto porque eu tive uma visão na quarta-feira. Nós estamos em reunião e oração, eu falei: Senhor, o Senhor conhece o coração do teu povo, a intenção, porque para Deus vale mais as nossas motivações do que as nossas ações. Quando você vai para a oração, quando você vem para um culto, Deus já sabe o motivo de você estar aqui. Então a gente não precisa nem enganar Deus, Deus sabe, Deus conhece. E para Deus vale muito mais as minhas motivações, ou seja, aquilo que impulsionou eu vim, o que impulsionou fazer, do que o que eu estou fazendo. Amém. E quando Deus olha para nós e Ele encontra essa motivação, Ele começa a derramar do Espírito dEle. E quando eu estava orando, eu falei assim: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor nos sonda. Deus, eu não posso te enganar, eu não posso enganar ninguém. Eu posso até me enganar e até enganar alguns irmãos, mas o Senhor ninguém pode enganar, Senhor. O Senhor conhece nós no íntimo. Diz o Salmo 139 isso, Deus, eu não posso fugir da tua palavra. E quando nós estávamos orando, Deus falou assim: filho, abre os seus olhos e veja. Mas eu estava com meus olhos fechados. E de repente eu vi um tipo um mendigo, um pobre, um velho,
frágil, fraco, colocando umas barreirinhas de madeira fraquinha, de plástico de madeira, e tentando colocar. E eu vi os irmãos, ele colocava uma cerquinha assim na vida de uns irmãos, coloca na vida do outro, coloca na porta da igreja, na minha vida colocando umas cerquinhas, umas coisinhas. E eu comecei a olhar aquilo e orando, falei assim, Deus, o que é isso? E Deus falou assim, esse aí é o seu inimigo. Eu falei, isso aí? É disso que eu tenho medo? Frágil, fraco, pobre, medíocre. Você não conhece a palavra não? Colossenses capítulo 2 diz que eu o despojei, tornei ele inútil. Irmão, se tem uma pessoa que é inútil, é o diabo. Deus tornou ele inútil. É o que diz Colossenses no capítulo 2. Ele despojou ele. A palavra despojar significa tirar o couro. E Deus começou a falar no meu coração, assim, isso aí é o seu inimigo. E olha as armas dele. Essas coisas frágeis. Sim. Essas madeirinhas. Sim, esses pedaços de pau, esses caniços quebrados. Sim, é isso. E eu comecei assim, mas isso é muito frágil. Pois é, se você entendesse o poder que a igreja tem, você não temia isso. Aleluia. Aí Deus começou a falar no meu coração, agora olha para lá. E eu olhava, eu via as águas cristalinas vindo e enchendo. E de repente levava as barreiras, levava o inimigo, levava tudo. Aí Deus falou para mim assim, agora levanta e prega. Levanta e prega aqui o tanque de Nínive, é isso aí, ó. É frágil, é fraco. Se a igreja tiver coragem de acreditar nessa palavra, eu manifesto o meu poder. Está quebrado. Se você está com a sua Bíblia aberta no livro de Números, você vê no capítulo 3, no capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor é tardio em se irar, mas Ele tem grande força. E o culpado, é verdade, Ele não tem por inocente. É verdade. Quando somos culpados, Deus não tem por inocente. Eu tenho que me arrepender para que a misericórdia dEle chegue até mim. Mas Ele disse, mas para aquele que confia em mim. Quantos aqui confiam no Senhor? Então alegre teu coração, porque para aquele que confia em Deus, Ele tem um caminho no meio da tormenta. Você tem um caminho. Me ajuda. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, olha, Deus está falando para você. Se você confiar nele, haverá sempre um caminho aberto no meio das tormentas, no meio das tempestades. Haverá sempre um caminho aberto. Tudo bem para o ímpio, para aquele que é incrédulo, para aquele que não crê, os caminhos são sempre fechados. Mas se você confia no Senhor, Ele vai abrir um caminho no meio das tormentas. Está todo mundo em crise, está todo mundo em problema. Há um caminho aberto nessa manhã no Espírito para você. Há um caminho aberto. Há um caminho para todo aquele que serve a Deus. E no verso 7 diz por quê? Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom. Mas Ele não é só bom, Ele é uma fortaleza. No dia da minha angústia eu tenho um lugar para eu refugiar. No dia em que as lágrimas chegam até os meus olhos, eu sei onde eu tenho um abrigo. No dia em que a luta chega, eu tenho uma fortaleza na minha vida. O Senhor. Somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestará culto. O Senhor é o teu Deus e Ele conhece. Ele conhece. Ele conhece aqueles que confiam nele ou aqueles que a Ele pertencem. Eu sinto a glória do Senhor e eu sei que Ele está aqui nesse lugar. Claro, a palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 unidos no seu nome, ali Ele está, mas não é só isso. Mateus capítulo 11, verso 27 diz que Ele só se manifesta a quem Ele quer. Uma coisa é Jesus estar, outra coisa é Jesus se manifestar.
Mas João capítulo 14 diz que todo aquele que ama a palavra, o Pai o ama. Se meu Pai o ama, eu também o amo. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos até Ele. Não é você que vai até Deus, Deus vem até você. E Ele olha para você e fala assim: achamos uma morada. Deus nessa manhã está dizendo: Ele te achou. Morada do Altíssimo. E Ele habita dentro de você. Mas não é só habitar, é o que Ele faz. E nós nos manifestaremos a Ele. Seus sonhos não são qualquer sonhos. Qualquer palavra que lê, você fala: meu Senhor está falando comigo. Quando você anda pela rua, você sente o vento, fala: o vento pertence ao meu Senhor, Ele está falando comigo. O sol pertence ao meu Senhor, Ele está falando comigo. Ele se manifesta na minha vida. Ele se manifesta na minha vida. Eu sei que eu não estou pregando para as cadeiras e muito menos para homens e bonecos. Eu não estou pregando para paredes. Eu tenho certeza que o espírito de pessoas aqui sabem. Deus também se fala comigo. Eu sou casa e habitação dele, Ele está falando comigo. Ele se manifesta, Ele é minha fortaleza, Ele é bom, eu creio nele, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele tem a minha vida por primazia, porque Ele mora e habita dentro de mim, e se Ele habita dentro de mim, está na hora de eu me levantar. Você crê nessa palavra? Ele está manifestando na sua vida, sim ou não? Então fica de pé comigo e nós temos que orar. Temos que orar. A casa de Deus é chamada como casa de oração. Pastor, eu não gosto de orar. Se você não gosta de orar, você não é casa de Deus. Casa de Deus, ora. Função da casa de Deus, orar. Função da casa de Deus, orar. Ah, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Não, função da casa de Deus, orar. Você ora, Deus faz. E a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, eu estou aqui consagrado para falar contigo, possuído por essa visão de Deus. Eu preciso que você creia nisso. Se por acaso o inimigo tentou colocar no seu espírito, no seu coração, um tanque impedindo que as águas do espírito jorrem, e como ele só está rachado, as águas ficam fugindo, foge um pouquinho ali. Então você tem picos de espiritualidade. Um dia você sente a glória, você sente a presença, você tem você sente aquela ligação com os céus, você se sente pleno, cheio. Mas há dias em que você se sente completamente vazio, como coisa, como diz aqui na palavra, né? Esgotada, vazia, devastada, com o coração derretido. Não é isso que Deus quer. Quem tem que ficar assim é o seu inimigo, não você. Deus não quer picos de espiritualidade. Deus não quer momentos de espiritualidade. Deus quer que você seja perene. Deus quer que você seja único nisso, todos os dias sentindo a glória dele, todos os dias sentindo a plenitude do Espírito dele. Deus quer isso na vida da igreja. Deus não quer oscilações. Chega de oscilações, chega de uma vida oscilante. Ele quer que você seja espiritual. Não sei se você se sente dessa forma. Eu sei que nós estamos orando aqui como igreja, eu sei que tem representantes de outros ministérios. As pessoas que estão aqui no nosso ministério sabem a luta que nós passamos e o motivo de nós estamos fazendo essas reuniões. Nós estamos aqui firmados no Ministério Cajarão apenas por isso. Deus tem que romper com isso. Nós somos fartos de picos de espiritualidade. Fartos, Senhor Deus, de momentos cheios, momentos vazios. Não, nós queremos a plenitude. Se por acaso, irmãos, você se sente bloqueado, se por acaso você se sente de algum momento como se tivesse um tanque diante de você e você não consegue romper, ore ao Senhor, porque eu creio que nesse momento, porque diz que num dia só Deus irá destruir, eu creio que esse dia é hoje. Chegou a hora de você crescer no Espírito, chegou a hora do Espírito te tomar. A minha oração que eu faço por você é simples.
Não seja você orando, mas que o Espírito te tome e aí você faça a oração que Ele quer que você faça. Que você faça a oração que chega até o santuário de Deus e fala, e aí o Salmo 46 se torna uma verdade aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, moradas do Altíssimo. Existe um rio, é um rio só. Um rio, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo bem, tem as correntes, as denominações, as outras pessoas que querem colocar placas nas suas casas. Tudo bem, mas é um rio. As correntes são muitas, mas há um rio só. E aqui, como nós estamos unidos com várias pessoas de várias denominações ou de várias famílias, eu nem gosto de usar o termo denominações, porque eu acho que nós somos um só. A igreja é um só. Mas nós temos que crer o seguinte, um foi criado de um jeito, outro foi criado do outro, outro tem um costume, outro tem outro costume, mas tudo bem, são as correntes de Deus. Mas o que alegra é o rio que desce. Ele alegra o quê? As moradas. Toca na pessoa que está ao seu lado assim, moradas. Você sabe quem é a morada, né? O Espírito Santo está falando com você quem é a morada dele. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Moradas. Moradas do Espírito. Agora eu quero que você ore. Em nome de Jesus. Se você é tradicional, ore no seu tradicionalismo. Se você é pentecostal, ore no seu pentecostalismo. Não importa, irmãos. O importante é que a unção de Deus tem que vir sobre a sua vida. Eu quero que você se transforme na palavra de Deus e você se sinta cheio dele. Porque a pior coisa para um pregador, irmãos, é saber que Deus revela coisas tremendas e quando nós transmitimos, é como se o povo não entendesse. Não, nessa manhã não, eu estou orando, crendo que aquela visão que Deus me deu na quarta-feira está acontecendo exatamente agora, caindo as barreiras. As águas do Espírito estão entrando pelo linear do templo. Quem é o templo? É você. E as águas estão enchendo a casa. Quem é a casa? Você. E essas águas vão encher até o topo. Por quê? Porque essas águas são o poder de Deus na sua vida te purificando. Que águas são essas? É a palavra de Deus. Porque você é lavado pela palavra de Deus. Essa palavra que vivifica, que te transforma, que te faz ter vida e vida em abundância. Agora levante essa mão e comece a orar. Peça para Deus romper. Fala, Senhor, se eu não consigo romper, rompe. Vem com as tuas águas. Senhor, vem com as tuas águas sobre a tua igreja. Vem, Senhor Deus, contra a tua igreja. E quando eu falo igreja, eu oro. Estou falando, Senhor Deus, por cada porta aberta aqui, Senhor. Vem com as suas águas, Senhor Deus, nos irmãos, das igrejas que são brasileiras, que são portuguesas. Não me importa, Senhor Deus, mas vá nessas portas, Senhor Deus, e entra com as suas águas. Entra aqui, Senhor Deus, na Pichileira 153. Entra nas portas do coração dos teus filhos agora. E faz, Senhor Deus, eles sentir a tua presença, sentir o gosto do Espírito. Em nome de Jesus, sinta o poder do Espírito Santo. Seja a graça do Espírito. Sinta a plenitude do Espírito, sinta, e que o Senhor te envolva, que você não fique parado, que as águas do Espírito fluam dentro de você e você saia daqui jubilante, que você olhe para o pecador e fala, não, você precisa conhecer o Deus que eu sirvo, você precisa conhecer Jesus Cristo, que as suas águas venham purificar a sua alma, que essas águas purifiquem o seu coração agora. Sinta o poder de Deus no seu coração. Chega de viver uma vida mesquinha, pobre, frágil. Não, você é casa de Deus, morada do Altíssimo. E se Ele mora em você, Ele age por meio de você. Você anda, o céu anda com você. Aonde você parar, o céu está parado esperando Deus se manifestar na sua vida. Eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida. Por isso, Senhor Deus, nessa hora,
como igreja do Senhor Jesus, nós estamos repreendendo toda ação espiritual contrária, toda ação espiritual contra a vida da igreja, contra a vida dos teus filhos, contra, Senhor Deus, Pai, a busca deles de te encontrarem. Senhor, nós estamos repreendendo, Senhor Deus, todo principado, toda potestade, todo dominador, todo príncipe das trevas. Nós estamos repreendendo toda ação espiritual e humana, Senhor Deus, que tenta barrar, ou desanimar, ou enfraquecer a fé, a esperança, o amor e a comunhão dos irmãos, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor Deus, venha fluir agora em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor faça agora, Deus. Sim, Deus, que o fruto do Espírito, Pai, cresça e produza o seu fruto dentro de nós, Senhor. Que nós podemos viver, Senhor Deus, esse fruto em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Se você quer, tome posse, porque Deus está te dando isso. Ninguém tem nada sem que do céu lhe é dado. Então pegue aquilo que o céu está te dando nessa manhã. Se o céu está te concedendo isso, tome posse. Se o céu está te concedendo, fala assim: não, eu mudo, eu tomei posse dessa palavra. Nínive na minha vida é apenas algo rachado, quebrado, que não pode parar a ação do meu Deus na minha vida. Aleluia. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. E que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Está aqui conosco o Edivaldo, pastor Edivaldo. Tá bom, meu irmão? Obrigado por você estar vindo. Pastor Sérgio, esposa. Obrigado. E vindo do Brasil. É vindo do Brasil, da Bahia? Eita. Só tem baiano aqui agora. Cadê os baianos? Levante a mão. Ah, esposa de Edivaldo. Eu conheço a sua esposa. Glória a Deus. Como é que nós vamos dizer para os irmãos, irmão? Sejam. Glória a Jesus. Amém, irmão? Que Deus os abençoe. Amém? Vamos para a nossa Santa Ceia. Vamos celebrar o corpo de Cristo. Vamos ter a comunhão aqui com os irmãos, irmãos? Quero que você, nesse momento, cadê a mesa diaconal? Os pastores aqui comigo, do ministério. Meus irmãos, só quero fazer a leitura oficial, irmãos, do texto dado por Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, em que ele diz: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter tomado o cálice, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que come esse pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E é por causa disso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que estão a dormir. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A Santa Ceia, irmãos, é para todos aqueles que já aceitaram e têm convicção que fazem parte do corpo de Cristo. A Santa Ceia, irmãos, é algo para nós muito solene, porque nós dizemos publicamente que nós pertencemos a Deus, vivemos para Ele, somos dEle. Mas Ele dá duas exortações claras aqui. Ele diz: primeiro, examine-se a si mesmo. Muitas vezes, irmãos, o maior erro da igreja é pegar e examinar a vida do outro. Quero ver se o irmão vai tomar, quero ver se o irmão não vai tomar, quero ver se ele vai participar, se ele não vai participar. Irmãos, isso compete a Deus. É Deus que tem que ser o juiz da casa, não é você. Só existe um juiz na casa, e é Jesus. Então eu queria que você, nesse momento, você fechasse os olhos
Examine-se. Olhe para dentro de você. Vê quem você é, vê o que você fez, vê tudo que saiu da sua boca, todos os pensamentos que passaram pela sua mente, que chegaram ao teu coração. E aí você lembra da misericórdia de Jesus, porque pela graça foi salvo. E pela fé nós nos reunimos aqui dizendo: Senhor, estamos aqui. Enquanto você se examina, nós vamos dar graça ao pão e ao vinho. Pastor Antônia dando graça ao pão. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh, canta lá, massa e anda lá, massa, e canta lá, se anda lá, massa. Somos privilegiados, oh Pai, porque o Senhor e anda lá, massa, e canta lá, massa, e anda lá, se canta lá. Através daquela mensagem da cruz, o Senhor e canta lá, massa, nos fez livres, oh Pai, para participarmos da mesa do Senhor. Deus, e nessa hora eu apresento esse pão, meu Pai. Meu Deus, que nessa hora ele deixe de ser um elemento comum e seja que representado, meu Deus, o corpo do Senhor Jesus, dilacerado na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para nos dar direito à salvação, para nos dar direito de sentar na glória, de sentar à mesa com o nosso Senhor. Oh Deus querido, nessa hora, meu Pai, abençoa, Pai Santo, esse pão que vamos ceiar em nome do Senhor Jesus. Pastor Emanuele dando graça pelo cálice. Senhor Deus, eis aqui, Pai, o suco da videira que simboliza, Senhor Deus, o teu sangue derramado por nós no Calvário. O teu sangue carmesim que purifica, limpa e lava todos os pecados. Por isso, Pai, nessa hora nós te damos graças, ó Pai, pelo teu sangue que foi derramado na cruz. E te pedimos, Pai, consagra, Senhor Deus, para que quando nós tomarmos, Senhor Deus, não seja apenas um suco, Senhor Deus, mas que seja algo vivo em nossas vidas, que seja, Senhor Deus, símbolo do teu sangue, e que quando tomarmos, milagres aconteçam em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus só suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou.
deste sangue lavado, mais alvo que a levante só o seu pão. Levante o seu pão. E agradeça a Deus porque você faz parte do corpo de Cristo. Só queria que você comesse o pão e ceiamos juntos. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, poderoso teu nome, Senhor. Aleluia. Como é de praxe, irmãos, queria que você trocasse o cálice com os irmãos, dizendo que você tem comunhão com cada irmão aqui, em nome de Jesus. Eu tenho comunhão contigo. Se nós a ti confessamos e seguimos na sua luz, eu tenho comunhão contigo. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Meu irmão de volta, eu tenho comunhão contigo. Amém. Temos comunhão, amém. Alvo mais que a neve. Meu irmão, eu tenho comunhão contigo. Alvo mais que a neve. Minha irmã trabalha no Bom Café. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu tenho comunhão contigo, meu filho. Alvo mais que a neve. Eu tenho comunhão contigo. Alvo mais que a neve. Eu tenho comunhão contigo, meu irmão. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe, irmão. Se neste lavado, mais alvo que a neve serei. Eu tenho comunhão contigo. Morri. Eu tenho mais comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo, pessoal. Mais do que comunhão, mas tá bom. Eu tenho comunhão contigo. Mamãe, eu tenho comunhão contigo, minha mãe. Eu tenho comunhão. Mamãe, então tu tens comunhão comigo também? Oh, aleluia. Eu tenho comunhão contigo. Ele trabalha no Bom Café, mãe. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Minha filha quer ter. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Não vou cantar não. Não vou cantar mais não. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Aleluia. Aleluia. Levante o seu cálice. Eu tenho comunhão contigo. Aleluia. Nós temos comunhão com Deus e conosco. Amém. Deus abençoe. Ceiamos a presença do Senhor. Glória a Deus. Jorge, um dia pegou um desse, você acabou a comunhão. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao nome santo dele, né, irmãos? Obrigado por você estar aqui. Que Deus abençoe. Irmãos, nós pedimos oração aos irmãos que nós vamos fazer uma viagem até a nossa congregação em Aveiro. Eu, os pastores e pastor Jorge, pastora Antônia, nós vamos ter lá para fazer contrato da sala, né, irmãos? A gente pede oração pelos irmãos, é uma viagem cansativa, e ir de volta, às vezes é cansativo. Então, eu queria que os irmãos orassem por nós, amém? Em nome de Jesus, você que tem seu dízimo, sua oferta, que vai contribuir aqui para a casa do Senhor, meus irmãos, queria que você ofertasse nesse momento. Os visitantes não precisam ficar constrangidos, isso é uma praxe nossa da casa, né? Os irmãos que querem ofertar e trazer o dízimo, por favor, traga, irmãos. Nós temos muitas coisas para fazer, né? O irmão sabe que domingo passado quebrou a bomba da igreja aqui, do esgoto. Graças a Deus, Deus deu um livramento para a gente, nos abençoou, né? Porque nós íamos ter que pagar uma quantia muito alta para fazer aquilo, e Deus nos deu a graça de poder estarmos aí arrumando as coisas, né, irmãos? Amém? Então, se você tem o seu dízimo, sua oferta, antes de você ofertar, fique de pé, vamos consagrar, irmãos. Eu gosto muito de apresentar tudo a Deus. Sim, eu estava vendo ontem o pastor Yuri aqui pregando sobre, quando ele disse que Ana ofereceu o filho a Deus e não ao sacerdote. Eu falei assim, poxa, é verdade, Deus, todo mês eu trago a minha oferta, o meu dízimo, eu não entrego a uma instituição, eu entrego ao Senhor, é do Senhor. É para o Senhor, é do Senhor, né, irmãos? É essa a mentalidade que nós temos que ter. Eu queria consagrar você que vai, porque nós temos, irmãos, Deus fez muita bênção aqui. Os irmãos sabem que a renda aqui é muito cara, a gente tem passado muitos apertos, mas Deus nos deu grandes bênçãos. Pelo pouco de gente que a gente tem, né, irmãos? Pagar uma renda no preço que nós pagamos, ainda as despesas, ainda com 3 missionários aqui sustentados pela igreja. Realmente, eu quero louvar a Deus pela sua vida que é fiel, você que oferta, você que dizima, você que traz assim uma parte para o Senhor. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, e eu queria consagrar, irmãos, agora. Por quê? Porque eu ainda creio que Deus multiplica sim. Não para nosso enriquecimento, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, né? Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus tem custo. Então, se você crê que o seu Deus multiplica, e ajuda, irmão, se levante. Hoje é semana de pagar as contas. Que Deus venha abençoar. Pai, obrigado pela vida dos teus servos. Obrigado pela vida dos teus filhos que se reúnem, Senhor Deus, aqui, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelas ofertas, pelo aquilo que eles vão ofertar no seu gasofilácio, por livre e espontânea vontade do Senhor, porque o Senhor tem sustentado, Senhor Deus, esse mês, o Senhor tem dado graça no emprego, o Senhor tem dado saúde. Pai, eu quero agradecer pelo Senhor, pela vida dos teus filhos. Agora, Senhor Deus, traga e multiplica, Senhor Deus, Pai, a sementeira, Pai, abençoa o cesto da vida dos seus filhos, abençoa, Senhor Deus, a despensa da casa deles, Pai, que verdadeiramente nunca venha faltar, Senhor, mas que venha multiplicar para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nós não estamos aqui fazendo por barganha ou por troca, não, Senhor, nós estamos aqui por reconhecer o teu senhorio e te damos graças, Senhor Deus. Agora, Pai, abençoa para que os seus filhos possam desfrutar da sua bondade e da tua grande graça sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos ofertar. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção.
sabe todos os meus dias, e a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia! Glória a Deus. Se essas palmas é para Jesus, tem que bater mais forte, meu irmão, que Ele é digno. Aleluia. Irmãos, nós já estamos terminando. A pastora vai dar alguns recados. Pode se sentar por 2 minutinhos, irmãos, por favor. Cumprimentos, irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Rapidamente eu queria dar alguns avisos. Eu queria que colocassem no nosso slide o nosso congresso de missão, que será no dia 23 de novembro, às 15 horas. Ontem nós já estivemos falando sobre o congresso de missão. A seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Existe um mundo aí fora. Essa pregação não é de agora, há muito tempo que já vem sendo pregada, e nós queremos preparar os nossos ceifeiros, amém? Então você que tem sede de missões, você que deseja ganhar almas, você que quer ser usado na casa do Senhor nessa área de evangelismo, eu queria te convidar a estar aqui presente no dia 23 de novembro, evangelismo e discipulado, como diz mesmo o pastor, porque não adianta a gente só ganhar, nós temos também que discipular, não é? Então, nosso congresso de missão é no dia 23 de novembro, começa às 15 horas, e nós teremos aqui uma tarde bem agradável para estar ensinando e partilhando algo da parte do Senhor, amém? Que dia que é o nosso congresso de missão? Dia 23 de novembro. Que horas? 15 horas. Isso aí. E para finalizar os nossos avisos, eu queria falar sobre o Ano Novo. Nós já tivemos também falando ontem o nosso recadinho. A gente quer fazer uma festa bem bonita, bem legal. E para isso, todos aqueles que pretendem passar o Ano Novo na igreja, que eu já sei que tem algumas pessoas que vão estar indo para o Brasil, mas todos aqueles que vão estar aqui conosco, que querem trazer, às vezes, um familiar, querem estar com a família aqui junto e tudo, eu gostaria que você me procurasse e desse seu nome e o nome das pessoas que vão vir com você para a nossa festa de Ano Novo. Será mesmo no dia 31, provavelmente a gente vai estar se reunindo por volta de umas 10h30, 11 horas, mesmo, para a gente romper, e depois vamos ter uma confraternização. É o culto e confraternização. Mais dúvidas, é só me procurar que eu estarei esclarecendo. Então, você que já sabe que realmente vai passar o Ano Novo aqui, me procure e dê o seu nome, amém? E o pastor vai falar sobre o projeto de vida. Irmãos, todo ano nós temos assim a prática de planejarmos o ano, né? O planejamento do ano. O que é o planejamento do ano? Esse mês de novembro até dezembro você vai estar em oração para que Deus possa te instruir ou te iluminar para aquilo que você vai projetar no ano que vem, né? Inclusive está até o Rodrigo aqui, tem que dar o testemunho, hein? Né? Porque muitos irmãos planejaram, conquistaram realmente aquilo que planejou. E qual é o nosso objetivo? A palavra diz, irmãos, em Cantares, capítulo 1, verso 2, diz: guia-me, então te seguiremos. Eu acredito que isso é referente à oração. Quando o Espírito Santo nos guia na oração, irmãos, a gente começa a planejar coisas segundo o coração dele. Eu não quero que você pegue uma folha, eu quero isso, eu quero aquilo, Não, eu quero que você ore ao Senhor. Fala: Senhor, há um ano inteiro aí, há um ano inteiro para eu desbravar, para eu conquistar, para eu lutar.
Eu não sei, o futuro não pertence a nós, pertence ao Senhor, mas coloque diante do Senhor: Senhor, o meu coração se inclina para essas coisas. Isso sim, e se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor me conceda a graça de poder testemunhar e viver essa bênção. Então, o que acontece? Você tem o mês de dezembro todinho para orar. Eu não quero, a partir do mês de dezembro, nós vamos entregar as folhas, mas eu não quero que você, em 10 minutos, 5 minutos, venha aqui, escreva e coloque apenas para despachar, não. Pense, vai para a tua casa, ore, chore sobre essa folha, peça a vontade de Deus naquele papel, e aí então você, depois que o Espírito tomar a sua vida, você escreve, você põe, você planeja, porque é certo que você fez em oração. E aí no dia 1º de janeiro, a partir de janeiro, nós teremos 12 dias seguidos de cultos, que é o chamados 12 dias proféticos, onde você vai trazer o seu planejamento e nós vamos orar 12 dias, referente a cada dia do mês, e você terá uma ministração referente aos temas que vão ser dados. Os irmãos que têm, por exemplo, o calendário deste ano, você viu que tudo que nós estamos pregando é seguido o que nós já temos em oração desde o ano passado, ou seja, nós não vamos fugir na regra. Se Deus nos orientou dessa forma que nós vamos seguir. Então, é a mesma coisa, esse ano vai ser a mesma coisa. Então, se os irmãos tiverem no coração isso, planejem, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que a fé é o firme fundamento de eu conseguir coisas, é verdade. E quando Deus está no negócio, quando Deus me ilumina para aquilo, aí sim, as coisas ficam até mais fáceis, porque é o Senhor que está na direção, não sou eu. Então, eu queria muito que você orasse a Deus nesse mês. Quando você pegar a folha, quando as cartas no começo de dezembro forem entregues, você não se apresse a escrever, você tem até o final do mês de dezembro, você só vai trazer ela no 1º dia de janeiro. Também nós estamos fazendo a oferta de primícia. Por que é a oferta de primícia? É uma oferta logo no começo do ano, irmãos, porque você sabe que o mês de janeiro, o mês de fevereiro, é o mês mais complicado que tem, principalmente para quem tem renda para pagar. Porque muitos irmãos estão de férias, outros vão embora. Então, nós estamos pedindo para que os irmãos venham e ofertem essa oferta de primícia. Pastor, qual o valor disso? É aquilo que o Senhor colocar no teu coração, meu irmão. O que Deus colocar no teu coração para ajudar a obra dele, é isso que você põe. Se Deus falar para mim, coloque €1, lá põe €1, porque obedece a Deus. Obedeça a Deus. Mas é só para você fazer uma oferta de primícia do teu coração. Fala, Senhor, eu estou ofertando na tua casa a primeira oferta do ano, para que o Senhor me abençoe. Porque eu sei que tem irmãos aqui que se sacrificam, irmãos. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque tem irmãos aqui que ofertam, que tem o que não tem, para essa porta estar aberta e ajudar os missionários, fazer as coisas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então, se Deus, nesse mês de ano, queria que você ofertasse comigo, participasse dos 12 dias proféticos. Você tem que vir todos os dias, porque cada mês, cada dia nós estamos profetizando sobre, e vamos estar orando sobre o seu projeto. Você tem que estar aqui porque é o seu projeto. Você que vai apresentar a Deus, fevereiro, a gente vai estar seguindo a orientação do Senhor. Deus abençoe o meu projeto no mês de março, no mês de junho, até dezembro. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam? Amém. Então, em nome de Jesus, que você tenha, nos ajude nisso. Amém? Queria agradecer mais uma vez pelos irmãos que nos visitam. A porta é a mesma. Amém, irmãos? A gente aqui fala que vocês não são visitantes, né? Se a casa aqui é do seu pai, então não é visita. Como é que eu vou visitar a casa do meu pai? É do meu pai, então... Amém? Muito obrigado por vocês terem vindo. Vamos ficar de pé. Tem um aniversário lá embaixo do Enéas. Nós vamos orar pela vida do Levi, né? Vem cá atrás, o Levizinho aí. Vamos orar pela vida do Levi, irmãos, que está cumprimentando um ano. Agradecer pela vida do Enéas, que salvou a gente semana passada aqui. Né? Estende as suas mãos para cá, irmãos. Cadê a Kelly? A Kelly está lá embaixo fazendo as coisinhas. Não, foi melhor você ficar aqui. Levante suas mãos para cá, vamos abençoá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando pela vida do Levi, Senhor. Que essa criança cresça nos teus caminhos.
e seja iluminado pelo Teu Espírito, Senhor, e guardado pelas Suas mãos. Pai, que ele seja, Senhor Deus, uma bênção à sua casa, aos seus pais, e que ele seja também, aonde ele for, Senhor Deus, um referencial, Pai, no Espírito, para que as pessoas possam Te conhecer, Jesus. Pai, como igreja do Senhor reunida, nós abençoamos a vida do Levi, nessa comemoração que ele tem dos seus anos de vida, Pai, que o Senhor venha abençoar não só ele, como a casa dele, como os amigos, que o Senhor venha abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Isso aí. Porque a gente vai cantar os parabéns lá embaixo, né? Cadê a Carol? A Carol está aí. Vem cá, filha. Estão pedindo oração por você, que você está com dor no estômago. Vamos orar então, né, irmãos? Aí. Deixa eu ir livre. Levante suas mãos aqui, irmãos. Vamos pedir para Deus, né? Cuidar dessa menina e curá-la. Senhor, Teu nome é poderoso. O Senhor já tem curado tanta gente aqui, Senhor Deus. Sabemos também que a vida dessa menina pertence ao Senhor, está nas Tuas mãos. E do Senhor, Pai, é todas as coisas. Pedimos, Senhor Deus, por essa enfermidade, agora que ela seja retirada pelo poder do Teu nome, e que a cura chegue, Senhor Deus, assim como a libertação, como os cuidados do Senhor sobre a vida dela. Cuida, Senhor Deus, da alma, do espírito, Senhor Deus, e cura o corpo físico dela agora, em nome de Jesus. Repreendemos essa enfermidade agora e decretamos a cura em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Nós vemos. Dê uma salva de palmas e abençoe os irmãos.